Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História. A gente hoje vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a Europa, tá? Aqui a gente vai ver a transição do século XIX para o século XX e vamos, assim, tocar em três assuntos importantes. Segunda Revolução Industrial, imperialismo e o início da Primeira Guerra Mundial. A gente não vai tratar de Primeira Guerra hoje, mas vocês já vão perceber todo o clima que vai se formando para a guerra poder acontecer. Ok? É muito importante que vocês vejam uma grande relação de causa e consequência entre Segunda Revolução Industrial, imperialismo e Primeira Guerra. Até porque as provas de vocês, elas costumam cobrar esse tipo de raciocínio, tá? Mas a gente vai devagarzinho construindo tudo isso. Falando de Segunda Revolução Industrial, vamos só lembrar que a primeira revolução aconteceu no século XVIII, começou na Inglaterra, no setor têxtil algodoeiro. Aqui a gente está no século XIX já na segunda metade desse século. O século XIX ele é muito conhecido por grandes avanços tecnológicos, certo? Novas fontes de energia começaram a ser descobertas, começaram a ser criadas e tudo isso fez com que o processo produtivo sofresse muita alteração. Você imagina uma vida sem energia elétrica, uma casa funcionando sem energia elétrica. De repente, imagina a diferença quando surge a energia elétrica. Já é uma diferença brutal. Até no horário que as pessoas fazem as suas refeições, até isso vai mudar, porque você não depende mais tanto da luz do sol, por exemplo. Você tem a luz artificial. Agora você imagina dentro das indústrias como que tudo mudou, gente. Olha, foi realmente uma revolução, foi uma mudança muito grande, ok? Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de novas tecnologias, tá? Energia elétrica, motor a explosão, corantes sintéticos, telégrafo, falando aqui de meio de comunicação, petróleo, estrada de ferro, linhas de montagem, tá? Automóveis, telefone, tudo isso surgiu mais ou menos ao mesmo tempo. Então foi uma grande revolução, tanto no campo da produção, quanto no campo, né, dos meios de transporte e dos meios de comunicação também. Sabendo que tudo isso está integrado com as indústrias, obviamente o processo produtivo sofreu alteração. A produtividade, ela aumenta muito, em consequência, aumenta também a lucratividade. Então eu tenho a seguinte situação. Países europeus que passaram pelo processo de Segunda Revolução Industrial, eles estão com capital na mão para investir. E esse capital vai ser investido em áreas onde, obviamente, né, áreas onde haja uma maior lucratividade, né? Então, não adianta, por exemplo, eu tentar criar uma hidrelétrica na Europa, onde eu já tenho outras. Muito mais interessante seria eu criar essa usina de fornecimento de energia elétrica em outra região, onde não existe isso, porque assim eu posso cobrar mais caro, né? Então o lance era promover esse investimento em áreas de maior lucratividade, certo? Beleza. Consequência, então, da Segunda Revolução Industrial, que a gente já conversou, né? Os países que passaram por esse processo, eu dei aqui os maiores exemplos. Estados Unidos, o único americano, Inglaterra, França, Bélgica e também o Japão, e mais tarde, Itália e Alemanha. Essa coisa do mais tarde, Itália e Alemanha é importante. Enquanto esses outros países estão passando pela Revolução Industrial, o que está acontecendo com a Itália e com a Alemanha? Que estavam passando pelo seu processo de unificação política, estavam virando países, né? Então, assim, não dá para, no meio de uma instabilidade política dessa, o cara ainda prestar atenção em Segunda Revolução Industrial. Isso aí fica para depois. E essa coisa do ficar para depois foi exatamente isso. Fez com que Itália e Alemanha chegassem atrasados nesse processo. E isso é super importante para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas vamos seguir aqui. Consequências ainda dessa Segunda Revolução Industrial, a gente tem os parques industriais desses países necessitando de novas fontes de matérias-primas, tá? De mais mão de obra e também de um mercado consumidor cada vez maior. Porque se eu estou produzindo mais coisas, eu preciso de mais pessoas para comprar, ok? Desencadeou-se uma intensa disputa entre tais potências. A gente vai chamar esse negócio de corrida imperialista, porque o lance é o seguinte: esses países envolvidos, eles perceberam que áreas da Ásia, da África e da Oceania eram os melhores lugares para receberem esses investimentos. Por quê? Porque eu tenho mão de obra
né, barata, porque eu tenho fornecimento de matéria-prima e porque eu tenho um grande mercado consumidor em potencial. E são países que não se... são regiões, né, que não se industrializaram ainda, então não tem muita concorrência local, tá? Então, assim, os países começaram os países imperialistas começaram que tinham passado pela segunda revolução industrial. Desculpa, eu ainda não disse que eles são os imperialistas, né? Os países que passaram por esse processo de segunda revolução industrial começaram a ocupar esses territórios da Ásia, da África e da Oceania, colonizar esses territórios e aí sim começaram a criar grandes impérios coloniais. Por isso que eles são chamados de países imperialistas. Então vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. Segunda Revolução Industrial, aumenta a produtividade, faz aumentar o lucro. Esse aumento de lucro eu invisto em áreas da África, da Ásia e da Oceania. Qual é o nome que eu dou para esse investimento? Imperialismo. Então a gente já entendeu uma relação de causa e consequência entre a Segunda Revolução Industrial e entre o imperialismo, tudo bem? Seguindo então. Muito importante isso aqui, tá? Só para resumir tudo aquilo que a gente já falou. O imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo, tudo bem? Beleza. Qual é o grande, assim, quais são as grandes motivações desse negócio? Busca por novas áreas para investir os capitais excedentes, busca por áreas com disponibilidade de mão de obra barata, novas fontes de matéria-prima e novos mercados consumidores, tudo que uma indústria precisa, certo? Seguindo aqui, agora sim o negócio começa a ficar interessante. Interessante para estudar, mas uma realidade muito triste, muito dura para esses territórios que começaram a ser colonizados, ok? Eu vou ter, lá no slide anterior, um motivo real, né? Qual é o motivo real? Ah, os caras estão na África, por exemplo, porque eles querem matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata. Mas dá para o cara chegar na África e falar assim, e aí, africanos, tudo bem? Eu tô aqui para explorar vocês, entendeu? Vocês vão ficar aí na merda, eu vou ganhar dinheiro pra cacete em cima de vocês. E é isso aí, vocês não vão me dar as boas-vindas? Não dá para fazer um negócio desse. Então, os países imperialistas, eles vão criar um negócio chamado discurso civilizador, baseado na crítica, na crença da superioridade racial do homem branco, baseado na crença de que o homem branco é superior a todos os demais. Ele vai convencer a galera da África, da Ásia e da Oceania que eles estão ali para levar a civilização. Olha, eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui para te explorar, tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui porque eu tenho uma missão civilizadora, entendeu? Deus, porque tinha uma pegada meio assim religiosa também, tinha uma certa justificativa cristã. Deus me deu essa missão de ser superior para que eu possa ensinar a você como ser superior também. Deixa eu te civilizar, deixa eu fazer de você mais parecido com o povo europeu. Mas é claro, se a galera da África, por exemplo, não acreditasse que o homem branco é superior, não ia cair nessa jogada. Só que a gente está no século XIX, naquela questão de superioridade racial do homem branco, hierarquização de raças e de culturas, né? Então, o nome desse discurso é discurso civilizador. O homem branco tem a missão de levar a civilização para áreas ainda não civilizadas. E aí eu pergunto para vocês, o que é civilizado e o que não é civilizado? Depende do ponto de vista, né? Eu gosto muito dessa charge aqui, muito mesmo, porque ela é muito emblemática, né? Esse aqui é o território africano, Europa, para cá já tem a Ásia, né? Oriente Médio e tal. A América do Sul, né? Tá cortadinha, América Central e a América do Norte. Vocês estão percebendo que o território africano ele foi escavado? Né? Retiraram dele tudo o que podiam. E tudo que foi retirado do território africano está onde? Europa, América do Norte. Óbvio, principalmente Estados Unidos, né? Vocês veem que aqui é mais o México, né? Que sobra, o resto é Estados Unidos e Canadá. Agora, Raquel, como é que a gente sabe que eu estou falando de século XIX e não estou falando de século XVI? Como assim, Raquel? Século XVI? Não entendi. O primeiro processo de colonização não foi no século XVI? Não foi consequência da expansão marítima? Lembra? Expansão marítima, portugueses chegando no Brasil, espanhóis chegando lá na América Espanhola, coisa e tal.
tinha gente chegando na África também. Como é que eu não sei? Quer dizer, como é que eu sei que isso aqui não é século XVI, que isso aqui é século XIX? Por causa de um detalhe muito básico. Na expansão marítima, quais eram os 2 países mais envolvidos? Não era Portugal e Espanha? Olha Portugal e Espanha aqui. Isso aqui é a Península Ibérica. Portugal fica aqui assim e Espanha fica ocupando o resto do território. Portugal e Espanha não estão recebendo nada do que saiu da África. Por quê? Porque Portugal e Espanha não são países imperialistas. Entendeu? Então, por isso a gente já sabe que eu estou falando de século XIX, ok? Sigamos. Já que eu falei Portugal e Espanha, estrategicamente botei esse slide aqui, para a gente fazer uma comparação entre colonialismo e neocolonialismo. Lá, em consequência da expansão marítima, não sei o quê, caravelas, grandes navegações, a gente chama aquilo de colonialismo. Século o quê? Século XV, que é quando começa. Século XVI é porque só continua, né? Mas começa no XV. E o neocolonialismo, que é o imperialismo? Ah, aí já é século XIX. Qual é o foco principal do colonialismo? América. E qual é o foco principal do neocolonialismo? África, Ásia e Oceania. Modelo econômico, qual era o patamar do capitalismo no colonialismo? Era o mercantilismo, a primeira fase, né? Conjunto de práticas econômicas aí que inicia essa realidade capitalista. E aqui no colonialismo, no neocolonialismo, no século XIX? Ah, aqui eu já estou no capitalismo industrial, monopolista e financeiro. Olha como o capitalismo evoluiu, né, ao longo desses séculos, ok? Aí eu trouxe duas imagens aqui, 2 charts que também são bacanas, né? Essa primeira aqui, ó, eu tenho a bota do colonizador, tem a presença dos índios, eu tenho a caravela aqui, eu estou falando de século XV, né? E aqui não, aqui eu já tenho a própria mão de obra africana jorrando o capital na Europa. Tudo bem? Então são realidades um pouco diferentes. Vamos seguir. Potências imperialistas começaram a tomar posse dos seus territórios. E é claro que vai ter uma hora que um vai querer o território do outro, entendeu? Então isso vai acabar gerando alguns conflitos diplomáticos. A esses conflitos nós damos o nome de choques interimperialistas. Ou seja, entre as potências imperialistas estavam acontecendo esses choques. Para resolver essa situação, as potências se reuniram na Alemanha, na chamada Conferência de Berlim. Isso aqui é super importante, tá? Na Conferência de Berlim aconteceram, né, algumas decisões, até porque Itália e Alemanha chegaram depois. Oi, gente, cheguei, que legal, eu sou europeia como vocês, eu também tenho indústria, segunda revolução industrial, cadê meu território aqui na África? Ih, acabou o território. E aí começou aquele mal-estar. Tanto que a conferência aconteceu em Berlim, na Alemanha, entendeu? Porque ela e a Itália eram as principais envolvidas aí nessa redefinição de fronteiras, porque elas queriam algum território, né? Então, o que foi decidido na Conferência de Berlim? A ocupação efetiva do território garante a posse desse território. Então, se o Egito ficou para a Inglaterra, tem que ter inglês tomando conta. Se a Argélia ficou para a França, tem que ter francês tomando conta, né? As demais potências precisam ser notificadas que você está naquele território que você se apoderou dele. Os rios da África são de livre navegação. Então, o Egito é da Inglaterra, mas tem o rio Nilo no meio do Egito. Pode ter uma embarcação francesa subindo até, sei lá, o canal de Suez? Pode, porque os rios são de livre navegação, tá? O Congo, na África, passou a ser propriedade pessoal do rei da Bélgica, o Leopoldo I. Então, foi só algo que foi também decidido. Eu tenho essas imagens aqui, que são muito interessantes, né? Essa coisa da partilha da África. Aqui a gente tem uma charge interessante que é como se fosse uma pizza, onde está escrito assim, China, né? China. E aí eu tenho as potências envolvidas, eu tenho o Japão, eu tenho a rainha da Inglaterra, né? E o imperador chinês desesperado, eu tenho Bélgica, eu tenho França, enfim. A galera toda ali envolvida. E do lado de cá, eu tenho um mapa que mostra que país estava dominando cada pedacinho da África, né? Que é interessante, olha só. A Alemanha é o verdinho, tá vendo? Ficou com territórios menores, ó. Togo,
Camarões, Tanzânia, Namíbia, né? Por exemplo, eu não vou poder mostrar todos para vocês, né? Mas Itália, que é esse verde menorzinho também, Somália e Líbia. Só para vocês perceberem que os países que chegaram depois se ferraram muito mais. E os países que estavam lá desde o início, por exemplo, amarelinho, esse amarelo mais claro é Inglaterra. Egito, Sudão, amarelo não, é meio verde, sei lá. Egito, Sudão, Nigéria, Gana, Serra Leoa, Zâmbia, Malaui, Botsuana, Zimbábue, África do Sul, né? E França também, que é o laranja, ó. Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Guiné, Costa do Marfim, República Centro-Africana, Gabão, Congo, Argélia, Marrocos. A galera que chegou primeiro se deu muito melhor. Tudo bem? Por motivos óbvios. Vamos seguir. Começou um problema, porque Itália e Alemanha estão irritadas. Por quê? Porque os territórios que couberam a elas são territórios que serviam para nada. Ó, território onde eu não consigo plantar nada porque o solo é infértil. Território onde eu não tenho rio navegável, então eu não consigo assim, me deslocar muito bem. Território desértico, né? Território com tribos de difícil dominação. Só território problemático, entendeu? Por quê? Porque Itália e Alemanha chegaram depois, não conheciam muito bem o território africano e acabaram aceitando o que foi oferecido. E não ficaram satisfeitas, obviamente, né? Aí eu falo sobre isso aqui nesse slide, ó. Itália e Alemanha passaram pelo seu processo de unificação tardiamente. Devido a isso, seu processo de industrialização também é tardio, levando esses dois países a chegarem ao continente africano quando esse já se encontrava dividido entre as demais potências. A Itália e a Alemanha restaram apenas territórios desérticos, com solo infértil, com populações de difícil navegação, sem rios navegáveis e sem recurso natural. Então, Itália e Alemanha ficaram muito furiosas, né? E aí começou uma pressão muito grande de injustiça, né? E aí, o que vai acontecer aqui? Né? Eu tenho Itália e Alemanha se unindo, fazendo uma aliança, chamaram um país chamado Império Austro-Húngaro. Hoje em dia, a Áustria e a Hungria são países separados, mas na época eram dominados no mesmo império. Por que chamaram Império Austro-Húngaro? Porque o Império Austro-Húngaro fazia muito comércio com a Alemanha. Então, meio que comia na mão da Alemanha, o Império Austro-Húngaro teve que ir atrás. Se uniram e falaram assim, olha só, o negócio é o seguinte, a gente não pode se dar mal nessa. A gente tem que unir nossas forças para tentar pleitear, para tentar pressionar, para a gente ganhar o que a gente tem direito. E aí, eles formaram a tal da Tríplice Aliança. Até coloquei aqui para vocês, ó. Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro lado, os países ficaram preocupados, do tipo, cara, como assim? Eles lá estão se organizando, é melhor a gente se juntar aqui também, porque esse clima tá estranho. Esses choques interimperialistas estão ficando cada vez mais acirrados, né? E aí eu tenho Inglaterra se juntando com Rússia, se juntando com França. Raquel, Inglaterra e França eu até entendo, mas o que a Rússia está fazendo ali? A Rússia, apesar de não ser uma potência imperialista assim, de alta, né, de grande importância, a Rússia tinha interesse num territóriozinho chamado Sérvia, que a Áustria-Hungria dominava. Então, o que a Rússia pensou? Se rolar guerra, eu tenho que estar contra a Áustria-Hungria, porque eu quero tomar o território dela, que é a Sérvia. Então, todo o apoio é bem-vindo. Então, de um lado, tríplice entente, Inglaterra, Rússia e França, inicialmente. Depois isso vai sofrer alteração durante a Primeira Guerra. Do outro lado, tríplice aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O que já está se desenhando aqui, gente? A Primeira Guerra Mundial. Então, só para a gente finalizar, se a gente voltar lá no início, olha só o que a gente tem. Segunda Revolução Industrial fazendo surgir capital excedente. Eu pego esse capital excedente e vou investir em áreas como Ásia, África e Oceania. Esse investimento gerou disputas. Essas disputas geraram o quê? A Primeira Guerra Mundial, que é o tema da nossa próxima aula. Tudo bem? Aguardo todos vocês lá. Muito obrigada.